Ouça, Sensei Nádia, Voltei! de volta! A conversa Voltamos! estava tão boa que eu esqueci de olhar o horário. Eu também faço. Alô, Aí, oi, oi. eita, Só a de novo. câmera que tá ao contrário. Tá para trás, né? Tá, tá. Esse eu tô com problema da... Ah, mas tá de boa. É só pra gente se despedir mesmo, né? As pessoas, eu acho que até. Ó, Ítaro, Ítaro lá dos voltou, Estados Unidos. É. né? Agradecer. Pois é, agradecer a presença das pessoas e eu tava já me descabelando aqui com o que o Confere falou sobre o caso do homem de dor. Né? Existe a capacidade de cada um, né? E a vida de cada um. Infelizmente, a sociedade nos impôs desde cedo essa condição da mulher, e principalmente porque a mulher é quem tem um filho. De toda forma, ela não vai, ela não, a não ser que ela não tenha, que ela não queira ter, e aí ela pode seguir a vida inteira sendo competidora e fazendo o que ela quer. Mas a partir do momento que a mulher resolve ter filhos, ela tem essa dificuldade né, de sair para poder estar indo, porque ela tem a responsabilidade. A mulher se modifica completamente quando ela tem os filhos. Ela modifica todos os hormônios, mexem, todo o corpo dela modifica, tudo modifica. A cabeça modifica, a gente passa, a gente sabe que a partir daquele momento a gente é responsável por uma vida e por um ser humano. Não vai sair, vai largar para... Entendeu? A grande Com maioria se sente certeza. com essa responsabilidade, né? Se sente dessa forma, então tem essa dificuldade para fazer. Mas eu não concordo não, e eu sempre fiz tudo aquilo que, como eu disse, sempre fiz tudo aquilo que eu quis. Eu nunca tive provedor nenhum, né? Eu sempre me bastei. Eu tive pessoas que viveram em conjunto comigo, ou seja, que viveram comigo. Boa noite, CC Peleteiro, outro, um grande mestre de judô aí, sexto dan também. Um grande prazer, meu querido. A gente retornou agora só para se despedir, Eu porque a vi uma live caiu live, no meio. eu vi uma Mas live, obrigada. eu vi uma live da senhora falando com um sensei que ele Sim. falou sobre que o jiu-jitsu mudou a vida dele. Acho que ele não mora mais aqui no Brasil. Foi esse mês até, agora de agosto, se não me engano. Foi no final do mês passado. Que ele não mora mais aqui no Brasil. Que ele tem uma vida maravilhosa. Agradecendo ao judô, né? Sim. E uma das coisas que eu ia perguntar na outra live, antes de me despedir, eu vou fazer mais duas perguntas, né? Sim. Lembrando que a live está salva, e essa daqui também vai ficar salva, parte 1 e parte 2, Ótimo. Ótimo. né? Beleza. É, Obrigada. que o judô está sendo a mesma coisa do jiu-jitsu lá fora, como a capoeira também, que os brasileiros estão indo para fora para dar aula, para se beneficiar desse esporte fora, porque em Abu Dhabi mesmo, 90% dos professores de jiu-jitsu são brasileiros, né? Eles dão um valor Isso. imenso para o jiu-jitsu brasileiro. Acontece a mesma coisa com o judô? Não, eu acho que essa procura não existe nessa, pelo menos nessa quantidade, não dá para fazer essa comparação com o jiu-jitsu, não, porque o judô é um esporte mundial. Todo o mundo pratica judô e em grande quantidade. Né? Talvez em Abu Dhabi até tenha alguma coisa e eles também importem, porque eu acredito que eles não têm mão de obra para isso, eles devem importar também, como eles fazem com o jiu-jitsu, né? Para implementar no país deles. Mas a grande paixão que eu sei de lá, do dono lá, enfim, que é o rei lá, O o príncipe, não shake. sei, é o sheik, é o jiu-jitsu.
Então, ele sempre priorizou o jiu-jitsu, né, para o país. Mas, assim, a gente não tem... Porque o judô, ele se desenvolveu muito rápido no mundo. Então, não existe um lugar do mundo que você vá que não exista a prática de judô. E em todos os cantos do mundo, você tem competidores de judô também, por conta justamente da Olimpíada. Então, eu acredito que essa procura pelo judô, pelo menos pelo judô brasileiro, não. Não. Uhum. Né? Eu acredito que isso exista justamente porque o jiu-jitsu basicamente nasceu aqui. Né? Ou talvez tenha levado Se esse. aperfeiçoado, né, aqui. Eu não sei nem. Também um pouco de aperfeiçoamento, mas ele recebeu esse nome, né? De forma bem esperta, bem inteligente. Se colocou esse nome do Brazilian Jiu-Jitsu, né? Do Uhum. BJJ. Então, passou a se exportar, o Brasil passou a exportar isso. Então, criou-se essa mentalidade de que aqui é onde tinha os melhores praticantes, e realmente eu acredito que sim. Né? E isso fez com que virasse um produto de exportação. Então, todo mundo, o mundo inteiro quer pegar os praticantes de jiu-jitsu para levar para fora para que façam. E no judô, no caso do judô, não, que o judô é um esporte que já mundialmente todos praticam. Né? E pelo que eu sempre estudei, é o esporte mais praticado no mundo. Da última vez que eu vi. Não sei se houve algum dia. O pessoal sempre falou muito em futebol, mas não era o futebol, era o judô. Eu creio que Praticar, em prática. o futebol é o mais social, né? O que mais todo mundo vê na televisão, creio eu, Isso, no isso, mundo, isso. né? Isso, mas o mais Mas praticado. a arte Em marcial, os termos, dois, o jiu-jitsu e o é, judô, é, são em, um dos mais praticados no mundo, em né? termos de quantitativo, E lá em Abu quantidade, Dhabi, acho que o judô. lá em Abu Dhabi, você vê que tem jogador de futebol, Felipe Melo, pratica jiu-jitsu e joga futebol. Sim, pois E é. é faixa Tá. preta de jiu-jitsu, Aí, né? nem sabia, que bom. Felipe Melo. Pois é. Eu sei disso que é jogador do Palmeiras, eu sou Doutor muito fã Delgado, dele. obrigada. Você vê que a senhora dá aula hoje ainda de judô, onde, né? Quero você ter feito essa pergunta antes, na live, quando estava muita gente. Se sim, e onde? Eu, na verdade, não dou aula nem de judô, nem de jiu-jitsu, nem de arte marcial e nem nada, e de nada. Tenho alguma experiência com capacitação dentro da área que eu trabalho, na área de direito que eu trabalho, né? Eu tenho bastante experiência em capacitação de pessoas dentro do assunto, dentro do tema que eu domino. Mas não, eu dei aula de judô jovem ainda, na época que eu fazia a faculdade de educação física. Eu dei aula de natação e dei aula de judô. E antes até de começar a faculdade de educação física, eu já dava aula de judô. Mas hoje não tenho nem tempo nem condição. Tive a oportunidade de ajudar um tempo o CC Ricardo lá na academia, lá na Tim Carvalho, lá na Barra. Tive uma turminha lá de judô boa durante um pouco tempo, mas foi mais para substituir, né? E que ele estava se machucando, não estava conseguindo dar aula, estava machucado, né? Que ainda está, e vai fazer uma cirurgia, se Deus quiser. E foi só apenas para substituir, mas não é realmente a minha praia, né? De que eu acho que você precisa aí ter não só o conhecimento do judô, mas você tem que ter toda uma pedagogia, você tem que estar vivenciando muito essa prática. E minha vivência sempre foi para a competição, né? Eu sempre fui muito mais voltada à competição. E depois que eu passei a fazer o direito, eu já foquei em outras coisas também. Então eu saí completamente dessa área. Mas nunca foi realmente a minha praia, nunca foi Da aula. de dar aula de judô, não. Nem de judô, nem de jiu-jitsu, nem de nada, como eu disse. Eu tentei até, eu fui chamada para ser professora na faculdade de Direito, mas acabei também não querendo essa responsabilidade que eu acho você passar informação, conhecimento, é muita responsabilidade. Faço isso com a capacitação, mas é dentro de um feixe que eu domino muito. Então, me sinto muito à vontade em fazer, e a capacitação é apenas um pedaço daquilo, né? Eu não estou formando pessoas, eu estou levando só aquela informação ali. Passar um pouco para a parte do direito, né? Hoje
em dia, eu que falo, né? Não é comprovado por ninguém. Tem uma moda com a galera de deficiente visual, né? Que Sim, muitos fazem direito, sim. né? E hoje eu conheço uma que é do interior daqui da Bahia, Jenny, ela estava na live até, deficiente visual, Entendi. que advoga na área, né? Advoga até pela prefeitura da cidade dela Que de bom. Taboca, Sim. e é diretora na OAB de Vitória da Conquista da Comissão de Pessoas com Deficiências e alguma outra coisa lá que eu não me lembro direito, né? Como a senhora vê essa área de direito para as pessoas com deficiência em geral? Porque eu faço jornalismo, estou me terminando em jornalismo e digo à senhora que hoje em Salvador só tem eu sou o terceiro sendo formado, tem mais um em Lauro de Freitas, mas ninguém trabalha em emissora de televisão. E só em ver uma pessoa com deficiência hoje trabalhando, advogando, eu me sinto muito orgulhoso sendo baiano, dessas Raquel. coisas. Tem um rapaz também que agora, deficiente visual, que assumiu alguma coisa grande, que eu não me lembro o nome, lá em Brasília, do direito também, deficiente visual, né, Que uma das bom, bom mais saber. marcas, né? E como a senhora vê isso? Eu vejo, a minha visão é muito simples e simplista até. Para mim, todo mundo tem que fazer tudo e tem que fazer o que quiser. Não é porque você é deficiente que as pessoas dizem, né? Que você tem essa deficiência e você não, tem que ser restrito a determinadas coisas. Não, você tem que. O céu é o limite. Aliás, o limite é o horizonte é ilimitado. E Com você tem que certeza. fazer aquilo que você quiser, desde que você consiga, né? Porque às vezes, por exemplo, eu não falo na incapacidade física que você tem, por exemplo, você é deficiente visual, não. Às vezes você não tem condição financeira de bancar uma faculdade de alguma coisa que você queira. São outras limitações, né? Mas eu não acho que a limitação visual, eu tenho um grande amigo, Lucas Teles, que é faixa preta de judô, né? É advogado, né, e trabalha, milita na área e é grande, um grande profissional. E um grande judoca. E assim, nada impede ninguém de nada. Eu acho que as pessoas é que se colocam, às vezes, em determinadas limitações. A gente se impõe limitações muitas vezes. Eu tive a oportunidade de ir na Convenção Mundial da Tim Carvalho lá na Alemanha e nós levamos 5 deficientes. Que a gente, mesmo no caminho, a gente já foi dizendo que de deficiente não tinha nada, eram todos eficientes e muito eficientes. A gente tinha um biamputado, a gente tinha o que não tinha os Pete, dois, o biamputado. Pete não, foi tinha o o Pete, deficiente Pete, deficiente visual, visual. e isso. Tinha o Vidal, que era o biamputado, que ele sofreu um acidente de moto e amputou o braço e uma perna. Ele tinha o Júnior, que não tinha os dois braços porque tomou um choque e perdeu os dois braços, né? E tinha o surdo, que é o sensei Ricardo Thanos, que é de Piauí. Ele Que surdo legal. mudo. E assim, todos eles são faixas pretas de jiu-jitsu. O Vidal, inclusive, de judô e jiu-jitsu. Não Uhum. existe limitação para esses caras. Eles foram treinar com as pessoas que não tinham nenhum tipo de limitação, de nenhum tipo de deficiência, e deram um show. E a Alemanha parou e disse assim: o que é isso? Quem são esses homens? Que deficiência que eles têm? O Pete jogando gente para cima. Só o Flávio, porque realmente tem a prótese, não pôde treinar. Mas o Uhum. Ricardo, as pessoas ficaram impressionadas como é que Júnior conseguia segurar, né? Olá, Daniel. Saludos, saludos de la Argentina, de Lanús. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Ah, Ay, estamos que... importante a live. Sí, 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 ah, qué grande. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias. E assim, o que é que eu vou dizer? Eles ficaram super impressionados como é que o Júnior conseguia segurar no kimono se ele só tinha, não que o pessoal ainda chamava de toco, só tinha os dois toquinhos aqui. Aí ele segurava em outra, ele dava estrangulamento. Pegava assim o pescoço e toma ele estrangulamento e a galera
Desesperada, como é que pode, como é que pode? Então, as limitações, meu amor, quem realmente coloca a barreira somos nós mesmos. Nunca deixe ninguém dizer a você que você não pode fazer uma coisa. Porque você pode fazer aquilo que você quiser. Dentro, é óbvio, da sua limitação. Mas a sua Eu, limitação, inclusive, quem dá é você. com certeza, eu falo isso porque para chegar lá não é fácil. Muita gente, principalmente em faculdade, infelizmente, nosso país não adequa os professores para isso. As faculdades não Isso. de pedagogia ou de doutorado ou de mestrado não coloca uma matéria para que as pessoas se especializem, né, com pessoas com deficiência. Né? Isso. Tô praticamente, eu sou dissemencializado, né? O meu só falta uma matéria, que é o TCC. Não vou me Sim. formar esse ano por causa da pandemia, porque Da pandemia. meu TCC, eu vou desafiar todo mundo, eu vou tirar foto de Salvador. Aí todo mundo fala, como é que cego vai tirar foto? Eu estou desafiando. Tem um amigo meu, João Maia, sempre participa da live, não sei porque hoje não participou, que ele foi o primeiro cego a fotografar as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Ele ia agora, Sim. né? Se não tivesse pandemia, agora ele estava se ajeitando para ir para a Olimpíadas, né, no Japão, né, que vai ter que até agora que botou para o ano que vem, né? Sim. Então as fotos dele rodou o Linda, mundo Nil. todo. A foto dele rodou o mundo todo e o cara é deficiente visual. Imagina. Pois é. Então, quando eu falei isso na faculdade, todo mundo se impressionou. Eu falei Foi. isso no meu primeiro semestre, Que né? percepção, né? E E que. quando viram a minha foto tem um professor de fotografia lá da FTC que pega a minha foto e bota no meio de fotógrafos profissionais. E chega na minha foto e fala. Eu tô falando isso porque eu presenciei uma aula dele assim. Ele botou a foto Sim. e aí foi passando várias fotos e explicando os termos das fotos. Chegou na minha foto, explicou a minha foto e falou: essa foto foi tirada por uma pessoa cega. Quando ele falou isso, todo mundo, Ai, ninguém acreditou. Aí ele foi e me chamou na imagina. frente da sala de aula para falar: esse aqui que tirou a foto. É, Tá vendo? e eu até fiquei sem graça, porque na hora todo mundo ficou falando comigo, quando eu saí da sala, todo mundo assim. E eu Tem que ter muito orgulho mesmo. eu não Muito tenho, orgulho. eu tenho muita dificuldade com elogio, né? Fico sem graça mesmo, sem saber o que falar e tudo, né? Ah, E quando eu vejo essas pessoas com deficiência chegar lá em cima, no, não posso dizer nem que é no toco, e vencer todos os preconceitos e limites, eu fico sim. maravilhado com isso. Não só deficiente visual, como todos os outros tipos de deficiência, né? Eu mesmo já me bati com cada pérola na rua, né? Que eu sou formado em rádio e TV. Eu Sim. acordava 4h30 da manhã para sair daqui de Cajazeira para ir para o comércio. Meu estágio era lá no comércio, Sim. em um escritório de comunicação que fazia um programa Saúde no Ar na Rádio Sim. Excelso. Eu peguei o ônibus, o cara não me deu lugar, que ele estava sentado bem naquela cadeira da frente, não me Ah, ajudou, não respondeu meu bom dia, não falou nada comigo. Na hora de saltar, ele olhou para minha cara e fez: não sei o que é que esses cegos ficam fazendo de manhã cedo na rua, de vez de estar em casa dormindo. imagine. Quer dizer, eu fazia curso de noite, chegava Certinho. 10 e pouca da manhã, da noite em casa, 11 horas, ia Eita, dormir ai. 2 horas da manhã e acordava cedo para ouvir um negócio desse. É Só que eu sou ao complicado. contrário. Eu sou ao contrário. Eu digo, eu não me desanimo. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, que as pedras que jogam no meu caminho, eu construo a escada para o meu sucesso, né? Pois Então, é. Tá certíssimo. cada golpe desse que eu tomo, lógico que me abala. Eu sou ser humano, abala. Nesse dia eu fiquei com raiva, com ódio, tanto que eu não consegui trabalhar nem nada. Mas no outro dia eu já voltei É. normal e pronto, né? E isso Difícil, né? ficou, eu acho fantástico, né? Já Exatamente, Lari. Lari Couto está dizendo aqui exatamente, ninguém larga a mão de ninguém e chegaremos lá. Exatamente, a gente chega lá e a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. é, é,
David, que eu tenho algumas angústias, né? Eu faço parte da Associação Baiana, sou assessora jurídica, estou, né, assessora jurídica da Associação Baiana de Jiu-Jitsu Paradesportivo, do qual foi daí que a gente se conheceu. Mas eu tenho uma série de angústias quanto essa coisa quando falam assim, porque Salvador não, precisa incluir, precisa ser uma cidade que dê para todas as pessoas sobreviverem, que dê para todas as pessoas viverem. E eu tenho muita dificuldade com esses termos, né? Uhum. Enfim, eu sou bem difícil em diversas coisas e essa é uma delas. Porque eu não vejo que os lugares, eu não vejo que a gente precise, que a gente... espero que você me entenda, que a gente precisa estar fazendo nada diferente. Vocês são seres humanos igual a todo e qualquer outro ser. E Já era para aí estar incluso, né? fica... Na Não base. é exatamente, já era para ter nascido assim. Um ser humano tem seu espaço. Você nasceu, você tem que ocupar o seu espaço e acabou. Com E certeza. acabou. Não tem que ficar, porque eu preciso incluir, porque eu preciso. A gente sabe que precisa, porque infelizmente a realidade é essa. A gente sabe que a gente precisa fazer algo a mais para poder conseguir. Mas isso é o errado. Uma visão diferente. Oi, você caiu aí, né? Um pouquinho. Não, Tem que ter. foi o celular que avisou que a bateria tá fraca. Ah, tá. Então já tá na hora da gente se despedir mesmo, senão a Eu gente vou leva falar de mais Lari 2 um horas pouco, aqui. mais 2 horas. Eu vou falar de Lari um pouco. A Lari, ela tem paralisia cerebral, né? Que Sim. só afetou um pouquinho só a voz dela e Uhum. do joelho para baixo. Ela anda de cadeira de roda, A Lari né? Couto que chegou aqui, né? Isso, isso. Ai, Eu prazer, Lari. costumo, eu costumo dizer a ela, chamei ela pro jiu-jitsu, eu apresentei ela ao jiu-jitsu, ela ficou, mas ela disse Que que, top. acho que cada fobia que ela disse que não aguentava, não sei. Faz remo, Sim. faz remo. Hoje é Sim. formada em assistente social, né? Que Ela, ótimo. Se eu ela se digo que ela, adaptou melhor no remo, ótimo, né? uhum, eu acho ela fantástica, ela tem as Já tá. dificuldades delas e vence tudo e tá ali sempre sorrindo, sempre brincando, Isso, né? isso, isso. Então, eu admiro ela pra caramba, né? Pois Pela é. pessoa que ela é e pela guerreira Prazer, Lari. que ela é, né? É Obrigado, assim que tem que ser. sinceridade. Oh, meu Muito, querido. muito, muito obrigado mesmo. Agradeço de Eu que coração. agradeço Desculpa o por tudo. convite. Foi uma live Nada. tumultuada, é normal isso, ao vivo, tudo Pois acontece, é. né? Exatamente. Tudo acontece. Eu vou deixar a minha frase final que eu sempre deixo. Vou pedir a senhora também que deixe as considerações finais, né? Eu sempre Certo. falo que lugar de mulher é onde ela quiser, principalmente no Sim. tatame. Todas eu Sim. acho que tem que fazer qualquer Prazer, tipo de Lari. artes marciais, né? Sim. E aquela minha frase que eu peguei para mim, da minha amiga, né? Vocês que têm filhos homens, por favor, ensinem a eles a respeitar as mulheres, né? Exato. Porque a minha filha, eu vou dizer que ela começar a andar, eu já vou ensinar ela o jiu-jitsu, pelo menos os primeiros passos, e daqui para lá, quem sabe ela com 2, 3 anos já não vai estar no tatame lá fazendo o Com treinamento. fé em Deus. Com fé em Deus. Meu querido, eu endosso suas palavras, assim, agradeço a presença de todos na primeira etapa, agora na segunda parte também. Lari, um grande prazer, preciso te conhecer para a gente fazer um tricôzinho, né? Que mulher quando se encontra rola logo um tricô. A gente precisa tricotar. E assim, meu querido, faço minhas as suas palavras e digo mais, que eu não só a gente tem que ensinar nossos filhos a respeitar o ser humano, respeitar as mulheres, a respeitar o ser humano, e a gente precisa ensinar nossas filhas a se impor, né? Como mulher, e fazer com que esses homens respeitem. Meus filhos aqui, os meninos respeitam ela e ela respeita os meninos, e assim a gente leva isso para a rua. E eu tenho uma frase, um beijo, meu querido, outro amigo do meu filho que chegou aí, e eu tenho uma frase também que eu carrego desde que eu entrei na faculdade de Direito, que é óbvio, não foi, eu volto a dizer, não foi uma coisa fácil fazer o que eu fiz. Nunca nada é muito fácil. A gente passa por vários percalços até chegar onde a gente quer. E foi muito duro para mim. Foi muito duro ter que sair, deixar os meninos. Estudava de noite, depois eu fiz estágio de manhã, estágio de tarde.
ir faculdade de noite e vi os meninos assim, naquela correria para pegar, para dar um banho, para dar um almoço, pegava na escola, voltava, enfim, era um arerê. Mas eu queria e acabou, foquei isso e pronto. Mas aprendi uma frase lá na faculdade que dizia assim, que é de um pensador chamado Galiano, e dizia assim: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então a gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente quer, da forma melhor possível. Mas a gente não pode abandonar os sonhos da gente nunca, e nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer nada, porque você pode fazer tudo o que você quiser. O que Com estiver certeza. ao seu alcance, você faz. Então é essa mudança que a gente tem que fazer dentro da gente mesmo. Que a gente pode e acabou. E ninguém vai dizer do contrário. Viu? E siga seu sonho, siga seu rumo focado, faça, seja locutor, seja jornalista, seja tudo que você quiser e me chame para tudo também que eu vou. Bem Obrigado, feliz. CC Nádia. Boa noite a todos. Obrigada, meu Muito, querido. muito obrigado mesmo. Foi Eu que te agradeço. muito boa essa live com a Eu senhora. fiquei super feliz, viu? Gostei muito. Muito feliz mesmo. Também. Brigadaço. Beijo, fica com Deus, meu querido. Os. Fique em paz e com Deus. Amém. A senhora também. Até. Obrigada. Tchau, Lari.